Gênesis, capítulo 1. Vocês podem abrir comigo? Meus irmãos, essa pregação eu considero tão importante que você, principalmente você que é pai, precisa ensinar o seu filho sobre isso aqui, porque lá na escolinha do seu filho ele não é ensinado sobre isso. Um menino voltou para casa e falou: mamãe, quem está mentindo, a senhora ou a professora? Porque a mamãe havia dito que Deus tinha criado o mundo. Deus havia criado o mundo. Mas a professora disse outra coisa, que nós viemos da água, da ameba, de uma explosão cósmica. Quem está mentindo, mamãe? Pode ter certeza. Pode ter certeza, seu filho também vai enfrentar esse mesmo dilema. E por isso você precisa ter uma resposta para dar para ele, como diz Pedro, que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Nós devemos dizer porque cremos no que cremos. Não podemos dizer, creio assim porque é assim e acabou. Temos que dar um motivo lógico, racional para essas pessoas. Como diz Romanos 12:1, que nós devemos prestar culto a Deus. Culto a Deus como? O nosso culto racional. É o que diz a Escritura. Não é um culto como em muitas religiões, onde o culto é prestado por pessoas que estão dopadas e sedadas por algum alucinógeno. Não é isso que é baseado, não é nisso que está baseado a fé cristã. A fé cristã é a coisa mais lógica que você possa imaginar. A fé cristã não é um salto no escuro. Semana passada eu falei sobre a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E Jesus, eu parti do princípio de que Jesus é uma simples solução para resolvermos todos os problemas em relação à Bíblia. Um simples fato, Jesus morreu e ressuscitou mesmo, porque se ele morreu e ressuscitou, ele é Deus. E se ele é Deus, ele é infalível. E se ele é infalível, tudo o que ele disse está correto. Portanto, Jesus citou o Antigo Testamento. E ele citou Gênesis. Ele citou aqui Gênesis, afirmando que Gênesis 1 é verdade. Lá em Mateus, por exemplo, Mateus 19, ele fala, olha, perguntaram para ele sobre o divórcio, ele respondeu com Gênesis. Ele disse o quê? No princípio, Deus criou o homem e mulher prontos, nada evoluiu, criou pronto, prontinho, perfeito, homem e mulher, e disse, aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. A resposta dele em relação ao casamento foi baseada em Gênesis, na criação do homem. E é com base no pilar da criação que nós podemos responder às pessoas que nos perguntam por que é homem com mulher e por que é sexo depois do casamento. Ora, porque Deus é o Criador e Ele criou a mim e a você e diz que eu e você funcionamos, devemos funcionar assim. A criação é a base de muitos princípios da nossa fé cristã. E Gênesis 1:1 diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É óbvio que a expressão aqui princípio é princípio para mim, princípio para nós. Princípio do universo, porque Deus não teve princípio, diz Hebreus. Deus não teve início de dia. Deus não começou. Deus não nasceu como eu e você. Deus sempre existiu. Assim como nós seremos eternos amanhã, Deus sempre foi eterno. Deus é eterno para trás. Não teve um dia que Deus nasceu. Em relação ao amanhã não vai ter fim a eternidade. Deus é eterno em todos os sentidos. Não teve um dia que Deus começou. Isso aqui é o princípio da criação do cosmos, do universo, da vida humana e de toda espécie de vida. Então hoje eu vou debater aqui, ou melhor, vou pregar, para ter debate tem que ter o outro, para responder. Mas aí você debate lá com o seu professorzinho comunista, marxista, darwinista. Criação versus evolução. Uma revista recente publicou o seguinte sobre Darwin, que é o pai aí é o pai recente, não é? O pai recente da teoria da evolução. Porque com certeza o darwinismo, a evolução não é uma coisa totalmente nova. Outros homens falaram também de algo parecido. Mas Darwin vai ser o nosso ponto de partida aqui. Escreveu o livro A Origem das Espécies. E para ele a origem é fruto
de seleção natural, de fruto de tempo e acaso, de uma explosão cósmica e por aí vai. Darwin, nessa revista, é retratado assim. Tem uma foto na capa, numa revista recente brasileira. Darwin, o homem que matou Deus. Quantas pessoas são ensinadas pelos seus pais a crer em Cristo, a crer num Criador, mas, aleluia. Por isso que nós vamos para o outro prédio. Vai lá, vai estar resolvido isso aí. Muitas pessoas são ensinadas pelos seus pais a crer em Deus, mas muitas vezes não têm argumentos sólidos, e por isso, muitas e muitas pessoas, eu já ouvi histórias, onde foram para a faculdade, ouviram sobre Darwin e perderam a fé. Perderam a fé, mas não porque a fé estava errada, e sim porque essa fé não estava bem solidificada. Por isso, as implicações da teoria da evolução, do darwinismo, são muitas, porque se o darwinismo está certo, Gênesis está errado. E se Gênesis está errado, como eu sei que o restante da Escritura também não está. A primeira implicação do darwinismo é: qual é a base da sua moralidade? Se o nosso ancestral comum é um primata, temos um ancestral em comum com um macaco, um primata, se nós somos, como diria o seu professorzinho lá daquela escola perdida, nós somos animais racionais. Somos animais, homo sapiens, animais. Se eu sou um bicho mesmo, apenas um bicho evoluído, qual a base da minha moralidade? O que impede um cachorro de sair e cruzar com a primeira cadela que se apresenta diante dele? Ele não tem moralidade, ele é um bicho. Ele cruza com quantas der na telha dele. Agora, se eu sou um bicho também, o que me impede de sair com quantas fêmeas eu quiser? O que me impede? Qual a base moral? Quem para me dizer que eu não posso fazer isso? Quem para me dizer que eu não posso? É por isso que alguns darwinistas chegaram até a dizer que o estupro não tem nada de errado. Alguns darwinistas disseram que o estupro é apenas uma adaptação evolutiva para maximizar o sucesso reprodutivo. É claro que se não tem Deus, com base em que nós estabelecemos a moral do que é certo e errado? Talvez seja por isso que Stephen Hawking, um ateu, goste de frequentar a Ilha dos Pedófilos. A Ilha dos Pedófilos era um lugar onde meninas eram oferecidas como carne fresca para famosos, e dentre eles aí esse ateuzinho aí, o Stephen Hawking. É claro, porque se não há Deus, por que eu não posso, eu, um adulto, sair com uma criança? Com base em quê? Se somos apenas bichos. Se somos apenas bichos evoluídos. Para eles, até as ideias são produto da evolução. Tudo para eles é produto da evolução. Onde uma das máximas é: o forte sobrevive. Só os fortes sobrevivem. Em relação às ideias, é a mesma coisa. As ideias não são coisas objetivas, concretas. Não é uma questão de absoluto, de verdade absoluta. Não, não, não. Uma ideia que prevalece não é por ser verdadeira, e sim porque os homens acharam ela melhor para o seu tempo. Foi a ideia que venceu, a melhor adaptada para a sobrevivência daquele período. Até as ideias não se baseiam em verdade, se baseiam em evolução. Só que, se isso é verdade, se até uma ideia, ela prevalece não por ser verdadeira, e sim por estar melhor adaptada, por que eu tenho que crer na evolução? Então, será que também a evolução ela não é verdade? Ela apenas se adaptou? Está vendo? Eles são contraditórios. Os seus argumentos se contradizem. É irracional acreditar nas ideias deles. Por isso, Eclesiastes 12:1 diz para o jovem: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. O que faz um jovem se preservar puro? Se somos apenas bichos evoluídos. O que você vai dizer para um jovem? Não, você não pode, com 12 anos, sair com menininhas. Você não pode manter uma relação íntima antes de você casar. Com base em quê? Com base em quê?
se Gênesis está errado e se somos apenas fruto de um acidente, de processos aleatórios, de obra do acaso. Qual a base para você dizer para o seu filho, não faça isso? Qual a base aqui de Eclesiastes para dizer, garoto, preste bem atenção no que você está fazendo com a sua vida. Por quê? Lembra-te do seu Criador. Lembra-se de quem? De quem criou você. Porque quem criou você é a base moral da sua existência. Do contrário, teremos que acreditar como acreditam o povo, as pessoas da era moderna ou da pós-modernidade. Tudo é relativo. Não há verdade absoluta. Tudo é relativo. Depende do que você acredita, depende do que eu acho que é o melhor. Tudo é relativo. Se não há Deus, óbvio, não há absolutos. Deus é absoluto. E se Deus é absoluto, e se Jesus é absoluto, a Escritura é absoluta. O que ela diz é verdade. O que contradiz o que ela diz é mentira. Agora, se a Escritura não é verdade, realmente, tudo é relativo. Depende, é verdade ou não, não sei. Qual a base para nós avaliarmos algo? Depende do que um filósofo diz, talvez o outro diga outra coisa. Depende. Lembra-te do teu Criador. A segunda implicação do darwinismo e da ideia de que viemos de uma explosão cósmica é que, se isso é verdade, a Bíblia não pode ser verdadeira. Então, a Bíblia ganha um outro sentido. Ela é apenas um livro de consolo, mas não de verdades. Para essas pessoas, o darwinismo é razão. Que um dinossauro se transformou em pássaro não é mágica, é razão. Razão. Que a não-vida criou vida, que a matéria criou vida inteligente. E fez todo esse universo extremamente organizado. O caos fez isso. O ajuntamento de tempo mais acaso produziu toda essa ordem extremamente sistemática do cosmos. Se isso é verdade, então Gênesis está errado. Gênesis está errado. E aí então as pessoas não levam mais a Escritura a sério. Porque se você pode desconsiderar Gênesis 1, por que não desconsiderar também Mateus 19? Onde diz, homem, honre a sua esposa, não se separe dela. Porque aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aquilo que o Criador ajuntou, não separe o homem. Ora, se Gênesis 1 está errado, Mateus 19 deve estar também. E aí nós tomamos a mesma proposta que adotamos em relação aos livros deste mundo, aos livros dos homens deste mundo. Os livros dos homens deste mundo partem da premissa de que os homens são falhos. Se os homens são falhos, eu absorvo aquilo que é bom e jogo fora aquilo que é ruim. Essa é a premissa. Ora, se a Bíblia está errada em Gênesis 1, então é um livro humano meramente. E, portanto, eu pego aquilo que me interessa, como o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, ou como João 3,16, que diz que Deus me amou de tal maneira. E essas páginas, essas passagens maravilhosas, que até um ímpio gosta. E aí as outras que falam que eu devo amar a minha esposa, que eu devo honrar os meus pais, que eu devo amar o meu inimigo. Essas eu descarto. Porque se Gênesis 1 está errado, porque o restante da Escritura também não está equivocada. Portanto, nós cremos que um ser inteligente criou o mundo. E quando eu falo aqui de criacionismo, não pense que é uma proposta religiosa. É claro que eu vou partir do princípio de que um ser criou o universo. E esse ser é o meu Deus, que tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou, obviamente, falar assim, desta maneira. Mas o criacionismo é, sim, também um princípio científico. E eu vou tentar demonstrar isso hoje, talvez semana que vem. Dizem eles que nós viemos de uma explosão cósmica da ameba. A ameba é aquela coisinha menor que uma ervilha. Viemos a existir por meio de processos naturais e aleatórios, ou seja, sorte, acaso. Meu objetivo, então, é dar resposta aos ímpios, levar você a entender que a palavra de Deus ela é infalível, que Gênesis está certo. E, em terceiro, pregar o Evangelho, porque Romanos 1,18 nos ensina que o Evangelho começa com a criação. Criação. Começa falando da natureza que Deus criou. É o que diz Romanos 1,8. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade
por amor da mentira. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou como? Por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, Paulo está pregando o Evangelho. E ele começa como a pregar o Evangelho? Ele começa anunciando a criação. A criação. Então, vamos lá. Primeiro princípio. A ciência é feita por cientistas. Isso aí é revelação, hein? Cientistas são homens. Homens são falhos. Parece que a gente se esquece disso. A ciência é feita por cientistas. Cientistas são homens. Homens são falhos. Homens mentem. Homens mentem. A ciência não falha. Mas os cientistas erram. E pior, mentem. Portanto, eu vou começar em primeiro lugar mostrando para você os equívocos de cientistas. Os equívocos. Primeiro, quantas vezes você já não ouviu frases do tipo na televisão? Eu canso de ouvir. Foi comprovado que aquilo que foi comprovado antigamente não é comprovado mais. Ovo, por exemplo. Ovo faz mal para cardíaco. Durante quanto tempo, hein? Um jornalista estava reclamando disso. Os cientistas vieram advogando agora que o ovo não fazia mais mal. E esse cientista então queria processar alguém, porque durante quanto tempo ele perdeu de comer um ovo frito? Tadinho. Durante séculos, se acreditava que a Terra era plana. Se você fosse até o final, você caía. Era assim. Portanto, há equívocos. Equívocos. Nenhum cientista estava lá no início do mundo, então nenhum cientista pode afirmar como o mundo foi criado. Como então eles chegam a certas descobertas e a certas afirmações? Eles fazem suposições. Suposições que muitas vezes são ensinados para mim e para você como algo provado. Vou te dar um exemplo. Na esquina da minha casa fica lá o lugar de colocar o lixo. Então, minha esposa coloca o lixo no porta-mala do meu carro, eu vou até a esquina e deixo o lixo lá. Como a única coisa que eu consigo lembrar é versículo da Bíblia, o resto eu esqueço tudo, eu esqueci. Esqueci de tirar o lixo. Então, fui até o futebol, onde meu filho treina, estacionei meu carro atrás de um container de lixo. E esqueci do lixo. Esqueci completamente. Quando eu voltei, acabou o treino, eu entrei no carro, eu falei, rapaz, que fedor. Meu Deus. Eu então, ao olhar o container de lixo na minha frente, e eu me esqueci que o lixo estava no porta-mala, tinha um fato ali, diante de mim, um fato concreto. Isso é um fato. Não dá para negar que tinha um container de lixo diante de mim, fedido. A minha suposição foi, é por causa do container. Meu carro ficou muito tempo ali. Essa foi a minha suposição. A suposição é um fato concreto? Não é. Um fato concreto é o container. No outro dia, falei mais uma vez para minha esposa, está fedendo o carro. E ela então falou, você esqueceu o lixo? E eu fui lá e, é verdade. A pergunta é, os cientistas têm todo o conhecimento acerca do universo? Ou eles são como eu? Alguns elementos eles desconhecem, ou pelo menos esquecem, né? Eles têm todo o conhecimento? Não, eles têm alguns fatos, com certeza. Mas com base em fatos, eles então tiram conclusões. A teoria da evolução é isso. Baseada em suposições de cientistas que já partem da premissa de que Deus não existe. Já partem da premissa de que o universo foi criado por si só. Eles não primeiro investigaram, não, eles já creem nisso. Eles já creem no naturalismo, no materialismo e partem para as suas investigações baseadas já nessa ideia preconcebida. Então, primeiro, eu falei dos equívocos que os cientistas cometem. Eu estava assistindo uma vez um filme, faz muito tempo que eu assisti, mas espero que eu não esteja errado nas minhas conclusões aqui. Mas a história era de um cara que, acho que foi o primeiro homem a fazer cirurgia cardíaca, alguma coisa assim. E aí eu lembro que no filme tinha lá
no início, era um filme baseado em fatos reais. Tinha lá, ele começou, esse professor, esse médico, ele colocou um painel e disse o seguinte: olha, vocês aprenderam, não é, que no coração não se mexe? Durante anos existia essa crença. Anos! E ele falou, então eu vim questionar isso. Você está vendo? Durante anos, anos e anos e anos, os homens acreditaram em coisas erradas e chamaram de ciência. Há equívocos. Não havia mentira ali, havia apenas equívoco. Equívoco. Suposições erradas. Mas agora eu vou falar das mentiras mesmo. Da mentira, da safadeza. Da safadeza. Você muitas vezes ouve o seguinte: pastor é safado, ladrão, interesseiro. Cientista, um homem neutro, infalível, sem noções preconcebidas acerca da vida e do mundo. Uma coisa quase angelical, né? Ei, maravilha! Existe esse tipo de ser humano? Eu não conheço, mas a gente acha que cientista é assim, incorruptível. Olha, um monte de fraude. Vamos falar várias vezes, fraude. Que esses homens utilizaram para tentar enganar as pessoas, para tentar provar a teoria da evolução. Fraude. Homem de Nebraska, homem de Java, homem de Neandertal, Lucy, homem erectus, tudo engano ou grande farsa. Vamos lá. Isso aí é outra coisa que nós vamos mudar também. Tá muito ruim esse multimídia. Cientistas são homens falhos. Aqui não dá para ver, mas depois eu passo o link para vocês, se vocês quiserem. Isso aqui eu peguei da revista Veja, edição de 2001, se eu não me engano. Revista Veja acredita, né? Não acredita em Deus não, hein? São eles mesmos testificando da fraude. Isso aqui não é um site evangélico, não é uma revista evangélica, tá? Revista ímpia. E aqui, vou só ler do jeito que está ali. Isso aqui são dois cientistas. Xing e Cui são autores da descrição de um dos fósseis mais sensacionais já descobertos. E aí está ali o nome ali que é bem complicado, né? Vou ler não. Os ossos comprovariam nada menos que os pássaros atuais realmente descendem dos dinossauros. Mas uma revista chamada Nature demonstrou que, longe de ser o avô dos passarinhos, o objeto de estudo é apenas uma peça forjada por vigaristas vulgares. Isso aqui é uma revista ímpia, tá? Que acredita na evolução. Revista ímpia. O outro, acho que eu coloquei mais um. Dá pra ver também, né? Ô, Jeová. Desliga pra mim, mesmo desligando essa aqui, acho que não vai dar pra ver. Vinícius, por favor. Ali é o homem de Piltdown. Põe lá. O homem de Piltdown é o mais famoso dos embustes científicos. Eu só estou lendo do jeito que está na revista. Essa revista é ímpia, tá? Trata-se de um crânio aclamado por décadas pela comunidade científica como a comprovação da teoria evolucionista de Charles Darwin, apresentado em 1912 por um geólogo amador chamado Charles Dawson. Chegou a ser exposto no Museu Britânico de História Natural. Em 1953, um exame mais detalhado mostrou que era apenas uma mistura de crânio humano com mandíbula de orangotango. Ei, esse povo é mole não, hein? Outra fraude histórica, porque o homem de Piltdown era para eles a comprovação do elo perdido. O que é elo perdido? Ora, se nós evoluímos de um ancestral em comum com o macaco, nós não nos tornamos ser humano do dia para a noite. Teve o primata, e aí então teve o meio primata, meio não sei o quê, o meio a meio, o meio macaco, o meio gente. Ninguém virou gente do dia para a noite. Teve um meio a meio aí, que é o ser intermediário, que são os elos perdidos, que eles sabem tudo acerca do elo perdido, apesar de nunca terem achado ele. É isso. Então, outra fraude histórica foi descoberta em dezembro do ano passado. Isso aqui faz tempo, não é? Obviamente. No Museu Nacional do País de Gales, em Cardiff. O fóssil de um ictiosauro, um dinossauro aparentado dos peixes, de 1,5 metro. Era, na realidade, uma mistura mal ajambrada de ossos e gesso, que ficou em exposição por mais de 100 anos, como comprovação da teoria da evolução. Agora passou a ser exposto como um dos... O que está escrito ali? Monumentos aos enganos da paleontologia.
O mais engraçado é o homem de Nebraska. Sabe o que era o homem de Nebraska? Outra comprovação científica de que a teoria da evolução é verdadeira. Sabe o que eles acharam? Um osso. Com um osso, um dente, melhor, um dente. Eles conseguiram reconstruir a mandíbula do caboclo, crânio, depois pele, corpo, e o pior, só com um dente eles conseguiram até reconstruir a esposa dele. Os caras são fera! É sério! Os caras são demais! E depois dizem que eu que tenho fé. Não, que é isso? Eu sou incrédulo comparado a esses caras. Foi descoberto depois que o osso era apenas um dente. O dente, melhor, era só um dente de porco selvagem. Você pode pesquisar na internet depois. Todas essas fraudes. Uma mentira repetida não se torna verdade. Não se torna verdade. Galilei é um grande cientista. Acreditava no criacionismo, que o universo foi criado e não evoluiu. Pode deixar desligado, pode deixar, vai ter mais. Um dia, ele chegou na Torre de Pisa, levou alguns homens, porque ele queria debater, comprovar que a ideia de Aristóteles estava errada. Qual era a ideia de Aristóteles, aceita durante séculos pelas pessoas? Aristóteles acreditava que se você pegasse um peso de 20 quilos, outro de 2, e soltassem os dois juntos, o de 20 quilos chegaria ao chão mais rápido. E durante séculos, as pessoas acreditaram em Aristóteles. Galileu subiu à Torre de Pisa e comprovou, diante daqueles cientistas, que aquilo era um erro. Mas sabe o que alguns historiadores dizem? Aqueles cientistas viram aquilo e ainda assim não acreditaram na teoria de Galileu. O ser humano, ele faz isso. Experimente, por exemplo, falar para um católico, mostra na Bíblia dele. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre imagem, não pode. Ele não consegue enxergar. O ser humano tem a ideia de enxergar aquilo que ele quer. Experimente dizer para uma mulher, apaixonada, cega de paixão, que o marido dela está traindo ela. Mostre a foto da mulher agarrada nela. Ela vai dizer que é alguma outra coisa. Não, mas não pode ser! Seres humanos são assim. Homens são seres malignos que querem a todo custo arrancar Deus de suas mentes. Por quê? Porque, como diria John Lennon naquela canção, imagine se não tivesse céu nem inferno. Eu poderia fazer o que eu quisesse com a minha vida sem me preocupar, sem culpa alguma. Porque se não há Deus amanhã, vivamos, comamos e bebamos, diz Paulo, porque amanhã morreremos, vamos fazer o que dá na telha. Se não tem Deus, vamos fazer o que dá na telha, não tem julgamento final, não tem nada. Sabe como que muitos cientistas fazem? Mais ou menos assim. Sherlock Holmes, o personagem fictício, famosíssimo da história britânica. Imagine o seguinte, eu tenho um problema. Eu tenho um caso a ser resolvido e eu chamo Sherlock Holmes. Mas eu chego e digo para ele assim, olha, na minha casa eu moro numa mansão, com muitos funcionários, e morreu uma pessoa lá. E eu chamo Sherlock Holmes para investigar quem é o culpado. Mas então eu chego e digo para o Sherlock Holmes o seguinte, olha, eu te chamei aqui para você investigar quem é o culpado. Mas eu já sei quem é o culpado. É o mordomo. Sempre é o mordomo, né? Sempre é o mordomo. Filmes, novelas, sempre é o mordomo. Então, é o mordomo. Então, eu te chamei aqui para que você comprove que é o mordomo. E se você, ao investigar, e tiver provas robustas de que não é o mordomo, ignore. Chame de superstição, religião, qualquer outra coisa. Ignore. Esse é o primeiro ponto de partida dos cientistas. Primeiro, eles partem da ideia de que o mundo foi criado não por Deus. Ou melhor, o mundo não foi criado, ele evoluiu. Eles partem da premissa naturalista. E com base nessa ideia naturalista, eles começam a enxergar tudo aquilo que está ao lado deles. Tem um professor de zoologia e biologia de Harvard, ele disse o seguinte: cientistas, como todos, algumas vezes contam mentiras, porque acreditam que pequenas mentiras podem colaborar com grandes verdades.
Isso aqui é um cientista de Harvard dizendo isso. Segundo. Bom, pode deixar isso aí. Volta lá. Isso aqui também na revista Veja, edição de 2001, edição 1695, 11 de abril de 2001. Frase deles, hein? Não é minha não, hein? Fraudes existem em todos os ramos da ciência. Mas a arqueologia e a paleontologia são presas especialmente fáceis para os espertalhões. A paleontologia estuda isso. Fósseis de dinossauros. Isso aí é a frase de um ímpio. Segundo, a velha mentira. Há uma ideia hoje que, com o advento do iluminismo, o avanço da tecnologia, o homem se considerou iluminado. Ele matou Deus. Ele arrancou da sua cabeça essa ideia fantasiosa de Deus e atingiu a maturidade sendo iluminado por meio do conhecimento. Esse conhecimento levou à ciência do darwinismo. Essa é a ideia. Mentira. A ideia de que Deus não existe, o ateísmo não é coisa nova. E nem mesmo as ideias evolucionistas. Ateus não são coisa nova. O Salmo 14:1 diz isso. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. O Salmo 14 foi escrito há mais de 2000 anos. E já existiam ateus. Não há Deus, não existe Deus. A ideia da evolução também não é nova. Tales de Mileto, no ano 600 a.C., dizia: o mundo evoluiu da água por meio de processos naturais. Empédocles de Agrigento, entre 400 ou 500 anos antes de Cristo, disse: sobrevive o que melhor estiver capacitado. Os mais fortes. O panteísmo era uma doutrina que dizia que Deus é a natureza. É por isso que o povo vai lá. Você já viu o povinho? E esse povo é que é inteligente, irmãos. Nós que viemos aqui para a igreja, nós é tudo besta. Inteligente é eles que abraçam a árvore. Ai, gostoso. Eles é que são inteligentes. Aqueles artistas da Globo que falam: eu estou sentindo uma energia aqui. O que é essa energia? Quem que é essa energia? É a natureza, é a mãe natureza. O panteísmo é antigo. O panteísmo é antigo. Já dizia muito tempo atrás que Deus é a natureza. E o darwinismo é apenas isso. Quem criou você? Ora, nós mesmos, a natureza. Nós somos o nosso Deus. Nós somos o nosso Deus. Quem é o autor do universo? A matéria. A matéria. A matéria é o Deus deles. A mentira, essa mentira já foi pregada muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Terceiro, nossa fé é mais racional que a deles. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? É preciso muito mais fé para acreditar na evolução do que na criação. Me permita citar mais uma vez aquela ilustração do bolo de chocolate na casa da minha mãe. Tem um bolo de chocolate na casa da minha mãe. Eu não estava lá no dia que ele foi criado, foi feito, ou evoluído, segundo eles acreditam. Não estava lá. Então nós temos duas possibilidades. Primeira é que um ser inteligente fez o bolo. Porque há um número bem grande de ingredientes ali que precisavam se unir. É uma coincidência muito maravilhosa ali, né? Para que acontecesse sozinho. Sozinho, espontaneamente. Então eu acredito que foi um ser inteligente. No caso, na casa da minha mãe, a maior suposição é que foi a minha mãe. Mas há uma segunda possibilidade. A segunda é o seguinte: estava passando um caminhão na rua da casa da minha mãe. E por coincidência, esse caminhão tinha dentro dele todos os elementos necessários para fazer um bolo. Tinha trigo, tinha ovo, tinha água, tinha massinha lá para fazer o chantilly, açúcar, tinha tudo. E no exato instante que esse caminhão estava passando em frente à casa da minha mãe, sabe, o bueiro de lá deu uma explosão, meu amigo, que levantou o caminhão. Levantou. E no instante que levantou o caminhão foi para cima assim, meu amigo. E os sacos, devido à explosão, se rasgaram de açúcar. E tudo começou a cair na exata proporção dentro de uma forma que tinha por coincidência lá também. Por coincidência. E diante da explosão, o caminhão pegou fogo. E aí, aquela forma,
Ela ficou no lugar exato para que o bolo fosse assado. Não ficasse cru e nem torrado. Ele ficou no lugar exato para ser assado. Mas ainda tem um outro problema. Como que o bolo chegou lá? Aí o seguinte, a explosão fez com que se abrisse uma cratera, um buraco no caminhão. E aí, aquela forma de bolo foi rolando. E caiu na mesa da minha mãe. Fala a verdade. Quem tem mais fé aqui? Eu? Por acreditar que esse universo extremamente organizado, que tem todos os elementos necessários para que exista vida, aqui são vários ingredientes, vários. Você acha que é fácil fazer um bolo? Imagina então criar a oportunidade de ter vida num lugar. Tanto é que os cientistas pesquisam em todo o cosmos e não acham. Tem que ter gravidade, a necessária gravidade, tem que ter água, tem que ter luz. O Sol é do tamanho correto. Maior ou menor não existiria vida aqui na Terra. Se ele estivesse mais longe de nós, morreríamos de frio. Mais próximos, morreríamos queimados. Se a Lua fosse diferente do jeito que é, a gravidade estaria totalmente alterada, não teríamos vida. Se a Terra fosse maior ou menor, tudo isso. Mas tudo isso aconteceu no devido lugar. Por acaso, rapaz, teve uma explosão cósmica. E aí foi tudo caindo juntinho, certinho, no devido lugar. Eu é que tenho fé? Rapaz, perto dos evolucionistas eu sou incrédulo. Sou incrédulo demais. A minha fé é mais racional que eles. Sim, é fé. Eles têm fé na evolução. Eles têm fé. Eles não têm provas. É pura fé. Pura fé. Não há como recriar as condições do início do mundo. Porque ciência verdadeira é aquela que é experimental. Você experimenta, você testa e você prova. Como criar as condições, as mesmas condições do início do universo? Não tem como. Então eles têm que fazer suposições. Suposições diante dos rastros da natureza. Suposição só. Eles não podem afirmar categoricamente porque não estavam lá. Tem o presidente do Instituto de Bioquímica de uma universidade muito famosa. Acho que eu coloquei ali. Meu Deus, não sei se eu consigo ler, né? Olha o que ele disse. Mais de 30 anos de experimentos sobre a origem da vida, nos campos da evolução química e molecular, tem levado a uma percepção melhor da imensidão do problema da origem da vida na Terra. Ao invés de levar a uma solução, até o presente, todas as discussões sobre as principais teorias e experiências ou terminam num impasse ou numa confissão de ignorância. Isso aqui não é crente não, tá? Você não é cristão, é ímpio. Prêmio Nobel de Física, em 1927. Olha o que ele disse. Prêmio Nobel, hein? Põe lá. Hã? Aí. Olha o que ele disse. Um prêmio Nobel de Física. Para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Ele não está dando um versículo bíblico para afirmar a crença dele. Ele diz, um universo organizado e inteligente. É uma evidência para mim de que um ser inteligente criou um universo organizado e inteligente. Platão já dizia, as leis da natureza demonstram uma criação racional. Mas o povo gosta só das ideias absurdas de Platão, né? Aristóteles dizia, o universo foi criado segundo um plano racional. Centenas de cientistas criam na criação, e não por postulados religiosos, e sim científicos. Alguns deles, Francis Bacon, Galileu, Kepler, Blaise Pascal, Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel, e a lista é bem grande. Eles criam na criação que o universo foi criado, e não que o universo evoluiu. Eles criam não por postulados religiosos, e sim por evidências científicas. No livro Cosmos, Bios e Theos, olha lá. Olha lá. Nossa, agora vai ficar difícil para eu ler, né? Será que eu vou conseguir? Ó, o texto para esse livro foi produzido por 60 cientistas.
de todo mundo, inclusive 24 ganhadores de prêmio Nobel. O editor da universidade, o editor que editou o livro, olha o que ele diz. Só há uma... Nossa, isso é evolução, hein? Rapaz do céu. Deixa aí. Obrigado, irmão. Olha o que ele disse. Só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. A criação por um Deus onisciente e onipotente. Esse livro foi escrito por 60 cientistas. Eles afirmaram essa frase. E 24 desses cientistas ganharam o prêmio Nobel. É isso. Um cientista disse o seguinte: é mais fácil acreditar que as lendas dos livros são verdadeiras do que acreditar que a evolução é verdadeira. Sabe aquele cara que acredita em mula sem cabeça? Como é que é? Aqui tem as crendices aqui também da região, né? Tinha como é que é? O homem seco, sei lá o quê, mulher seca. Mas cabuloso, negócio cabuloso aí. Lembra quando você estudava, tinha a loira do algodão? Lembra? Lembra quando você era criança? Nossa, um dia me falaram que tinha uma loira do algodão, rapaz, no vestiário. Meu Deus, eu não entrei mais naquele lugar. Sabia que quando eu era criança acreditava que existia uma loira do algodão? Rapaz, eu era menos ignorante do que quem acredita que nós viemos de uma explosão cósmica. É isso que esse cientista está dizendo. Quarto princípio. Isso, se puder aumentar ele, por favor. Teoria da evolução, como o nome já diz, é só teoria. É redundante? É chover no molhado? Mas é. É teoria. É só isso. Não é lei coisa nenhuma. Semana que vem eu vou tentar mostrar que várias leis jogam por terra a teoria da evolução. Por exemplo, a descoberta do código genético. O código genético é um amontoado de letrinhas. Para que o seu olho seja do jeito que ele é necessário que várias e várias letrinhas caiam no lugar certo, para que não tenha uma deformação em você. Tudo isso é acidente. Darwin não tinha esses conhecimentos que nós temos hoje em relação ao DNA. É só teoria. Só teoria. Lembra quando aquele homem, o Misael, foi acusado de ter matado a namorada dele, a Mércia Nakashima, acho que é isso? Um júri o condenou. Mas o júri não estava lá no dia do crime. Como eles fizeram? Ora, com base nos rastros do crime, que eles chamam de evidências. Por exemplo, eles encontraram alga no sapato do Misael. Um tipo de alga que só tem lá em Nazaré Paulista, que é a região dele. Eles também registraram um telefone do Misael no lugar do crime, exatamente na mesma hora onde o crime estava acontecendo, onde o crime aconteceu. Então, evidência, quando os cientistas falam aí de evidência é a interpretação de um fato, mas pode estar errado. Vou te dar um exemplo, que uma evidência que eles podem interpretar de maneira errada. Eu tenho olho claro. Meu pai nem minha mãe tem. E aí, então, o que será que explica isso? Primeira teoria é que a minha mãe, rapaz, pulou a cerca. Minha mãe traiu meu pai. Essa é a primeira possibilidade. Alguém pode falar isso. Mas como que esse menino aí, com esse olhinho claro aí, meu Deus do céu? Puxou quem, hein? O vizinho? Como é que pode? Aí é o seguinte, você já reparou? Quando você assiste na televisão cientistas falando do início do mundo, eles falam assim, ó. Os cientistas acreditam, os cientistas especulam, os cientistas supõem. Não diz, eles provam, eles supõem. Eles especulam. Assim como alguém pode especular. Eles podem especular. E alguém fala isso pro meu pai. Fala, rapaz, esse menino de olho claro, sei não, hein? Não quero colocar nada na sua cabeça. Mas... E o meu pai então fica com aquilo na cabeça. Fica com um negócio na cabeça. E ele então começa a analisar as evidências. E aí um dia, ele chega em casa e repara que a minha mãe estava falando ao telefone. Quando ele chega, a minha mãe... tá onde? Pum, desliga o telefone. Repara o seguinte, que a minha mãe está usando mais maquiagem que o normal. E terceiro,
Meu pai dá uma olhada no meu nariz, dá uma olhadinha no nariz do vizinho e fala, rapaz do céu. E aí ele fala, está provado, sua mãe me traiu. Será? Será? Será que essa interpretação do fato está correta? Aí a gente vai no ratinho. Brincadeira, né? A gente vai ao ratinho, fazer o teste de DNA e é comprovado que eu sou filho do meu pai mesmo. Então você vai reescrever, reinterpretar aquelas evidências. A primeira, que minha mãe desligou o telefone rápido, sabe por quê? Uma moça vendia produto aí, que eu não vou falar a marca para não estar promovendo, de graça, né? Uma moça quebrou, faliu. E ela então falou o seguinte para minha mãe, ó, eu te vendo tudo que eu tenho aqui. É um carro cheio de cosméticos, você vai usar a vida inteira. Meu pai ia ficar bravo sabendo que minha mãe ia comprar tudo isso. Então minha mãe estava falando ao telefone com a mulher. Não, você... Ela desligou. Se meu pai ouve isso, meu pai não ia deixar ela comprar. A segunda, por que ela está usando maquiagem demais? É porque ela tem maquiagem demais. E a terceira? Coincidência. Nariz do vizinho feio que nem o meu. Coincidência. Só isso. Só isso. Sabe como eles baseiam a teoria da evolução? Sabe como que Darwin baseou? Ele então um dia saiu numa expedição no seu navio Beagle. Foi até a ilha de Galápagos. Chegando lá, começou a analisar as evidências. E ele reparou numa espécie de ave, de pássaro, os tentilhões. Ele reparou que os tentilhões tinham uma plumagem e um bico diferente dos outros. Pronto, tá aí. Teoria da evolução. Exatamente, não estou brincando com você. É isso que é evolução. É baseado na análise de que Darwin fez ao olhar os pássaros, os tentilhões. Essa é óbvio, é uma só, né? Uma só dos princípios e das premissas onde ele se baseou. Mas assim, não provou nada. Ele só foi lá, olhou e chegou à conclusão. Não, eles evoluíram. O bico deles é diferente porque eles evoluíram. A plumagem é diferente porque eles evoluíram. Assim, é assim. A girafa também. Por que a girafa tem pescoço grande? Porque elas evoluíram, porque tinha muitas árvores grandes e elas não conseguiam. Então a cabecinha dela foi crescendo. Mas por que só a girafa? O pescocinho foi crescendo. Por que os outros? Por que o leão também não cresceu, hein? Por que só a girafa, hein? Que negócio estranho esse negócio, hein? Só a girafa aqui, brincadeira. Você pode não entender, eu posso não entender muito. Biologia, química, física, de ciência. Posso não entender. Mas se um cara chega lá com Neosaldina para mim e fala, ó, usa isso aqui. Eu estava com dor de cabeça, eu tomo um negócio, não tenho mais, e isso se repete sempre que eu tomo, eu melhoro? Mesmo sem ser cientista, eu falo, rapaz, o negócio é verdade. Funcionou todas as vezes. Porque se funcionasse uma vez, eu duvidaria. Né? Eu tenho uma conhecida, ela me falou o seguinte, olha, eu tenho que tomar um limão por dia. Chupar um limãozinho por dia. Falei, mas na onde você aprendeu isso? Ah, não sei com quem aí. Você não sabe, porque faz bem pro coração, pro sangue. Ela me falando. Falei, como é que é? Me explica esse negócio aí. Aí você toma chupa lá um limão, né? Espreme o bichinho, toma o limãozinho lá, E depois, no segundo dia, 2, até chegar a 10. 10 limões no dia. Falei, nossa, sério? É. Falei, mas como é que você sabe que isso funciona? Porque um dia eu fui ao médico, e aí o médico falou que, olha, nossa, eu tô bem de saúde pra danar. Aí eu concluí, é por base do limão. Só pode. Ué, talvez uma coincidência. Pode acontecer de você tomar um negócio e falar, rapaz, deu certo, funciona. É bom. Aí, que legal. Mas às vezes foi só coincidência. Agora, quando a coisa se repete constantemente, aí já não pode ser obra do acaso. Então, se eu tomo a Neosaldina várias vezes e todas as vezes eu melhoro, eu acredito nela, mesmo sem ser cientista. Eu posso não ser biólogo, mas quando eu olho ao meu redor e não encontro nenhum ser intermediário, nenhum. Nos registros fósseis não existe nenhum. Era para estar cheio. Darwin disse isso, não é fala minha. Olha o que ele disse. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas.
E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia da minha teoria. Se existiu evolução, o dinossauro, pássaro, tem que ter o meio a meio ali, o intermediário. O meio macaquinho, meio tio King Kong, meio homem. Tem que ter o intermediário. Por que não existe nenhum ser intermediário hoje aqui, entre nós, vivos? E por que nos registros fósseis não existe nenhum ser intermediário? Nenhum. Nada achado, a não ser o homem de Piltdown, que era uma fraude. Eu posso entender, sabe? Mas eu não sou otário. Eu não sou biólogo, sou pastor, não sou cientista. Mas não sou besta. Eu não sou besta. Cadê os seres intermediários? Cadê? O fóssil vivo é outra prova da evolução. Pastor, o que é fóssil vivo? Fóssil vivo não é um fóssil que ressuscitou, não. Fóssil vivo, fóssil comum é o fóssil de seres vivos que não existem mais. O dinossauro, por exemplo. Não existe mais, então, fóssil comum aí. O que é o fóssil vivo? É um fóssil que você encontrou de seres que ainda existem, de animais que ainda existem. Por exemplo, macaco, homem, por aí vai. O interessante é o seguinte, que nos registros fósseis, se a teoria de Darwin fosse verdadeira, os registros fósseis que cientistas datam aí, e essa data semana que vem eu vou falar dessas datas de milhões de anos, se fosse verdade a teoria da evolução, aquilo que os cientistas acham, os paleontólogos acham nos registros fósseis, era para mostrar que registros fósseis de homens de bem atrás, eles não eram para ser como são hoje. Não eram. Eram para ser seres inferiores. Mas sabe o que acontece? Os registros fósseis, em todos os registros fósseis, macaco é macaco, homem é homem, menino é menino, macaco não tem nada de um ser como um homem, não. É do jeitinho que é hoje. Por quê? Porque Deus fez pronto. Deus nos fez perfeitos. É o que a Escritura diz, Gênesis. Deus disse, que exista o homem, e o homem existiu. Um outro doutor, diretor do Museu de História Natural de Chicago, disse o seguinte: nós estamos agora, ele disse isso há algum tempo, nós estamos agora há cerca de 120 anos após Darwin, e o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 250 de espécies de fósseis, ou seja, mais de 250 mil. Mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado. Aqui ele está usando eufemismo, né? É, bonzinho demais. Bonzinho demais. E agora eu vou, para encerrar, vou colocar ali, pode colocar o outro PowerPoint. Vou falar sobre a criação, natureza. E esse momento agora, nossa, acho que desliga todas, né? Desliga essa daqui também, por favor. Desliga o multimídia. Eu vou expor aqui para vocês algumas fotos da natureza. Eu vou chamar esse meu momento aqui de Maravilhas da Natureza, a inteligência da criação. Por quê? Porque na Alemanha tem uma galeria que está expondo a inteligência da criação. E o nome é esse, As Maravilhas da Natureza, a inteligência da criação. Aí tem fotos da natureza. Prestou atenção no nome que eles estão dando lá na Alemanha? Maravilhas da Natureza, a inteligência da criação. Da criação. E aí nós temos as coisas que nós acreditamos que foram criadas por Deus. A riqueza da biodiversidade. Coisas das mais inimagináveis possíveis. Água, praia, ilhas. Vai mudando, pode mudando. Você tem... Parem. Você tem das coisas mais fantásticas. Nossa, agora ficou bom mesmo. A diversidade é uma coisa fantástica. E você percebe isso na criação. A enormidade de coisas que Deus criou. É vulcão, é ilha, é cerrado, é vale, é montanha. Todo tipo de árvore. A fauna é riquíssima. Flora também.
Mas tudo isso de um ancestral em comum. A ameba. Tudo isso. Toda a vida, toda a forma de vida, um ancestralzinho em comum, rapaz. Tudo a amebinha lá, tadinha dela. Pode passar. Pode passar pro próximo. Os animais, eu quero falar dos animais. Os animais, oh, essa coisa fabulosa, né? Os cachorrinhos, meu Deus do céu. Quem tem cachorro aqui? Você chega na sua casa, o bichinho vai lá e abraça você. Com aqueles... Um abraço de cachorro, claro, né? E aí, você já viu? Eu já vi vários filmes de cachorrinho que o dono morre, o cachorro fica deprimido, tadinho. É, entra no Facebook se sentindo depressivo, cachorrinho. Aí eu pergunto, de onde vem isso? Porque o cachorro, eu amo cachorro, gato eu não gosto. Eu sei, Deus fez o gato, mas eu não gosto do gato. Que gato você chega em casa e não tá nem aí, o cachorro você chega e faz uma festa. É maravilha, cara. É delicioso. Lembra do Garfield? O Garfield só quer comer. O cachorrozinho lá que chegava, o dono ele abraçava. Oh, maravilha. De onde vem isso, esse afeto do cachorrinho? A evolução. Da matéria. Matéria. Põe outro. Os pássaros, as aves, põe lá o beija-flor. Isso aí é maravilhoso, hein? Só beija-flor, mais de 300 espécies de beija-flor. Tem uma espécie de beija-flor que pesa 2 gramas. 2 gramas. O coraçãozinho dele ocupa 15% do corpo dele. É maravilhoso. 15%. Também 2 gramas. 2 gramas. O coraçãozinho dele em repouso bate 500 vezes por minuto. Quando ele está voando, 1.200 vezes. A asinha bate 80 vezes por segundo. Rapaz, é maravilhoso. Processos aleatórios. Uma explosão cósmica fez um negocinho desse aí. Próximo. Agora vamos partir para o outro extremo, né? Baleia. Tem uma baleia, a baleia azul, ela pesa 180 toneladas. O coração dela é do tamanho de um Fusca. As pessoas dizem, mãe, coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eu acho que é o da baleia. A da baleia cabe 5. 5. Pelo menos 5. Mas isso aí também do mesmo ancestral comum. Essa variedade de tamanho, de inteligência e de forma, tudo da mesma coisa, da ameba. Da ameba. Tudo isso evoluiu da água. Meu Deus. Põe o próximo. Os felinos. Esse aí é o tigre de Bengala. Que coisa linda. Maravilhoso. Muitas espécies também. O guepardo, por exemplo, ele atinge 110 km por hora. Tem um detalhezinho nele que eu acho maravilhoso. As garras dele. As garras do guepardo, elas são retráteis. Isso dá tração. Isso possibilita ele de atingir velocidade. Mas esses detalhes, cada ser com algo único. E tudo isso de um só ancestral comum, a ameba. Rapaz, os caras têm fé demais. Eles são muito crentes, eu sou incrédulo. Não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que uma variedade tão grande de espécies, alguns cientistas dizem 8 bilhões. Tudo isso, dos mais variados tipos da ameba. É difícil. Calma aí, calma aí, deixa eu falar dos felinos ainda. O leão, maravilhoso, não é? A mordida dele equivale a um peso de 430 quilos. É como se um cavalo caísse em cima de você. Um forte, outro rápido, maravilhoso. E aí a zebra, olha lá que maravilhosa a zebra. Você pode pegar uma manada de zebra lá, pode ter 1.000 zebras, 10.000 zebras, 1 milhão de zebra. Nenhuma zebra é exatamente igual a outra. Não é? Não tem. 7 bilhões de habitantes, nenhum igual ao outro. Nenhum, nem a minha vizinha, que é a cara do Ronaldinho Gaúcho. Não é o Ronaldinho Gaúcho. Não é, porque nós somos únicos. Somos únicos. 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 Vamos falar do cosmos, então. O universo. O Sol. Que alguns dizem que é uma estrelinha de quinta grandeza. Alguns outros não gostam desse termo, mas essa coisinha maravilhosa. E o diâmetro do Sol? 1.400.000 quilômetros. Dá só 100 vezes o tamanho da Terra. A massa? 2 seguido de 30 zero. O Sol transforma 4 milhões de toneladas em energia por segundo. Isso é o Sol. Mas você está chocado? Isso aí é café pequeno. É pequenininho. Tem outras estrelas maiores.
A Arcturus é 17 vezes maior, a Antares 700 vezes maior, e a Canis Majoris é 1.800 vezes maior. E só lembrando que na nossa galáxia existem 200 bilhões de estrelas. Só na nossa, hein? Que é a Via Láctea. Mas os cientistas estimam que em todo o universo existam 3 vezes mais estrela no céu do que areia no mundo. E a Bíblia diz que Deus sabe o nome de todas as estrelas, hein? E que Ele fez o universo medindo, sabe como? A palmo. Isso que me intriga mais. Sabe por quê? Qual é o tamanho do universo? Nós medimos aqui tempo, aqui distância, em quilômetros por hora, não é? 180 quilômetros por hora, ou seja, se você, uma velocidade constante de 180 quilômetros por hora, em 1 hora você vai percorrer 180 quilômetros. Mas o universo é tão grande que a medida é outra, é a velocidade da luz. E a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Ah, os irmãos estão estudados, hein? 300 mil quilômetros por segundo. Aí você vai ter noção do tamanho do universo. Para você entender quão rápido a luz viaja, de São Paulo a Sergipe a distância é 2.177 quilômetros. Se você pudesse viajar à velocidade da luz, você iria e voltaria de Sergipe 70 vezes em 1 segundo. Em 1 segundo. Isso é a velocidade da luz. Quando a luz viaja em um ano, 9 trilhões de quilômetros. É assim. Por isso a gente diz, né? Ah, tal planeta está a milhões de anos-luz. Aí você vê o tamanho do universo, hein? Tudo esse universo veio da onde? Da ameba, dizem eles. É muita fé. É muita fé. No nosso planetinha, na nossa galáxia aqui, tem um planetinha chamado Quaoar. Um planetoide. Se você fosse viajar do Sol até ele, sabe quanto tempo demoraria? Se você fosse num jato supersônico que viaja a 2.200 km por hora, você demoraria só 332 anos para chegar lá. E ó, tá aqui no nosso bairro aqui, hein, na nossa Via Láctea. Se você fosse talvez num ônibus espacial que viaja a 25 mil km por hora, demoraria bem menos, 29 anos só. Isso aqui é só no nosso bairro, hein? Só na nossa galáxia aqui, hein, rapaz? E existem bilhões de galáxias. Bilhões, bilhões, bilhões. Mas vamos para encerrar? Vamos falar de quem? Põe lá. O homem. Põe lá o homem. Ei, meu Deus, hein? Quis mexer com essa emoção agora, né? Vamos falar dessa coisa espetacular, um produto espetacular da engenharia divina. Mas eu não vou falar de tudo porque não dá e nem tenho conhecimento para isso. Porque só o código genético da ameba já possui informação o bastante para encher 1000 vezes a enciclopédia britânica. Então vamos falar só de uma coisa só do olho. Só do olho humano. Só essa coisa espetacular aí só. Que possui 137 milhões de células especiais que respondem à luz e enviam mensagem ao cérebro. Maravilhoso, hein? O negócio não é mole, não. O sistema óptico, ele interpreta 1 milhão e 500 mil. Envia e interpreta 1,5 milhão de mensagem de luz, de pulso, por 1 milésimo de segundo. Sabe para um computador fazer isso? Quantos computadores seriam necessários? Vários. E super potentes. Aqueles tipo da NASA, lá tudo conectado para conseguir fazer o que o olho humano faz. É por isso que Darwin mesmo disse: supor que o olho, com toda a sua capacidade de ajustar o foco para diferentes distâncias, de se ajustar a diferentes quantidades de luz e de corrigir a aberração esférica e cromática, poderia ter se formado por seleção natural, parece, eu confesso livremente, absurdo no mais alto grau possível. Ah, ele mesmo já disse, né? Acho que eu tenho mais um lá. Põe lá. Isso aí é o que o homem faz. A mente humana. Olha o que a mente humana consegue conceber. Pode passar. Fruto de inteligência. Mas da onde veio a nossa inteligência? Da não inteligência? A não inteligência pode gerar inteligência?
A não vida pode gerar vida? Eles dizem que sim. Pode passar. Acho que tem mais um. Para encerrar, duas opções. Da onde veio tudo isso, meus irmãos? Duas opções. Os evolucionistas vão dizer que veio daqui, ó. Põe lá. Tá vendo ali? Não tá vendo, não? Eu coloquei uma ervilha porque não tem outra coisa. Mas é menor ainda. A ameba é menor que isso aí. Bem menor. Essa é a primeira possibilidade. Que tudo veio da ameba. A segunda, que nós fomos criados por Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus fez a mim e a você. Nós não somos bichos evoluídos. Nós não somos frutos de uma explosão cósmica e nem de um acidente. Nós somos frutos de um Deus poderoso e de um Deus que nos ama. Esse Deus não é desconhecido. Ele tem nome próprio e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ficar de pé?